Olá, muito boa noite. Estamos aqui então iniciando a nossa live, o ser no corpo e o corpo sendo. Vou aguardar aqui a entrada então da nossa convidada, que é a psicóloga a Grace Pousas. Ela que vai conversar um pouquinho com a gente, né? A Grace ela fez um workshop de massoterapia integral quando eu ainda dava, né, os workshops presenciais, que foi em formato de retiro, né? Naquela época ainda era um retiro, então era uma vivência, né, de aprofundamento dentro do corpo, de entrar dentro do corpo mesmo, né? E agora eu vou convidar ela aqui a entrar com a gente. Se vai dar certo, que eu também já com essas tecnologias. Aqui tá assim, ó, aguardando Grace. Vamos ver aqui ela entrando. Muito boa noite para todo mundo, que a gente possa ter uma boa conversa, que a gente possa inspirar, né, quem está aí para uma reflexão, né, para uma conversa mesmo. Que a ideia aqui é a gente compartilhar um pouquinho como que é a nossa visão do que é o corpo, né? Grace, você está aqui, eu tô te vendo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Como que eu faço para te chamar? Aqui tá falando assim, ó, aguardando Graça. Deixa eu ver aqui de novo. Aí, vê se vai chegar alguma coisa aí, Graça, tipo um convite para entrar. Ou se não, você também pode. Acho que deu. Uau! Apareceu aqui. Olá, Olá! Muito tô boa noite. aqui. Boa noite, querida. Boa noite a todas. Que Que alegria, alegria! Ju. Sim, que alegria ver você assim, né? Com o seu trabalho aí firme, forte. E a gente poder estar aqui nesse momento conversando um pouquinho, né? Como a Terra dá giros, né? Dá voltas, e aqui estamos nós. Eu Sim, estou vou. muito feliz. Uhum. Muito grata pela sua confiança, pelo seu convite. Muito feliz de poder estar aqui nesse espaço, trocando um pouquinho com você e com quem está aqui com a gente. Muitíssimo grata. Que bom. Então, bem-vindos a todos, né? Que a gente possa ter uma boa conversa, uma boa reflexão, que a gente possa inspirar, né? Motivar. E eu vou deixar você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do seu trabalho, de sua jornada, como que foi chegar aí. Tá bem, vamos ver por onde eu começo. Então, boa noite a todas. Acho que por enquanto só vi mulheres chegando, mas muito grata pela presença, grata também pelo convite da Ju. Então, meu nome é Grace, eu tenho um nome espiritual na Kundalini Yoga, que é Tarkash, então muita gente me conhece assim também. Eu me formei em psicologia, se não me engano, em 2012, e na minha graduação eu conheci um grande professor que se chama Louis Ritchie, talvez você já tenha ouvido falar, não sei, mas ele é um professor que me inspirou muito na minha jornada, tanto na psicologia quanto na minha jornada espiritual, assim, na minha busca de autoconhecimento, de caminhos. E com o Louis eu aprendi um pouco de massagem, se ele inspirava a gente a descobrir a massagem como uma forma de estar disponível para energia de cura, nesse contato com o outro, né? Então, e com o Lui também eu aprendi, tive meu primeiro contato com yoga, meditação. Então, eu sinto que ali na minha graduação, meu mundo se ampliou, assim, de várias possibilidades de caminho. E aí, desde então, fui, pouco a pouco, me aprofundando um pouco mais em cada um desses caminhos, né, tanto na psicologia quanto no yoga, na massagem. Fiz alguns cursos de massagem, um deles eu tive a grande oportunidade, privilégio de fazer com você, e foi um momento também muito decisivo assim na minha vida, porque eu estava trabalhando em outro
em outra jornada e sentindo esse chamado, mas sem coragem, sem tanta autoconfiança para embarcar profundamente. E a partir do seu workshop, Ju, eu acho que você ainda não sabe disso, eu despertei assim a coragem e a motivação, a inspiração para me lançar mais profundamente. E aí que comecei meu trabalho de uma forma mais profunda, mesmo enquanto terapeuta. Eu acho que a intenção do retiro era justamente essa, né? Porque não era simplesmente um curso teórico de massagem, né? Eu não vejo que a massagem é simplesmente você ir lá e aprender uma técnica, né? Eu vejo muito como uma experiência, né? E até por isso que eu trouxe, que eu te convidei para a gente ter essa conversa, porque eu sei que essa linguagem também é, toca você, né? De entender que esse toque, seja de uma massagem, né? Seja qualquer técnica que a gente use, é um toque que vai tocar um outro ser, né? Profundamente. Então, quando a gente entra também mais dentro da gente, né? Dentro da nossa própria carne, a gente, igual você falou, trouxe para você esse lugar de profundidade, né? De encontrar dentro de você um ponto de profundidade para você expressar algo na sua vida, né? E o corpo, ele é, de certa forma, para mim, na minha experiência, um portal, né? Um portal do que está aqui de fora para todo o universo que a gente é, enquanto ser cheio de aspectos e de dimensões, né? E quando a gente tem esse olhar, né, quando a gente vai percebendo isso, entrando em contato das sensações dentro do corpo, nós mesmos, né? Imagino que você também tenha esse aprofundamento dentro do seu corpo através da prática do yoga, até acho que isso também contribui muito, né? A gente começa a ter um olhar um pouco mais também sensível em relação àquele outro ser que está ali na nossa frente, não vendo ele simplesmente como um corpo, mas como um ser complexo que ele é, né? Em toda a sua complexidade. O nosso toque fica um pouco mais refinado, né? Quando a gente tem esse olhar, trazendo toda essa percepção, esse entendimento. E eu quero que você me fale também um pouquinho do yoga, porque o yoga eu também acredito que é uma experiência, né, que é forte para você, que tem essa conexão também com o outro nome, né? Com encontrar esse aspecto espiritual também, né? E fazer também essa porta, né, essa ponte entre o ser e a expressão aqui da matéria. Como é para você também essa questão? Conta um pouquinho. Eu estou até vendo que tem algumas pessoas aqui, a Tati e a Lívia Vittar, que são também do yoga, do Kundalini Yoga. Feliz de vê-los aqui, grata pela presença. Yoga, eu sinto que fui muito privilegiada assim, no meu caminho como um todo, porque pouco a pouco eu fui sendo introduzida assim, a algumas ferramentas que puderam me trazer um olhar um pouco mais integral, né, pro ser. Então, se a psicologia, vou chegar no yoga, tá? A psicologia, eu sinto que dependendo da abordagem, da forma como se relaciona com ela pode tender a olhar o ser de uma forma muito mental, né, apenas sobre o ponto de vista da mente mesmo, né, o falar sobre, se reconhecer na própria história a partir de um falar sobre e se questionar sobre. E é claro que tem outras abordagens que não, inclusive a Gestalt terapia, que é a abordagem que eu mais me identifico, não tem esse olhar que para mim pessoalmente é limitado, mas os outros caminhos que eu fui percorrendo, eu sinto que foram me trazendo essa sensibilidade. Yoga com certeza, é uma dessas grandes ferramentas que nos convidam a gente estar no agora, né, no aqui, no agora, no corpo o tempo todo. Então, acho que tem muita gente ainda que tem uma visão do yoga ainda distorcida como posturas mirabolantes, algo muito performático, né, muito estético. E para mim, yoga, é claro que as posturas são ferramentas importantes, né? Mas elas nos convidam a uma experiência, né? A ir para um lugar dentro de nós. E nessa experiência do yoga, eu sinto que eu
também fui tendo acesso a essa profundidade, assim, de entrar em contato com o que tem dentro. Então, O yoga acho também que foi foi. uma boa. Eu não sei se você sabe, mas o yoga também foi o portal para minha vida, que foi numa aula de yoga que eu resolvi fazer fisioterapia, que eu resolvi, que me abriu todo um caminho, assim, foi depois de um insight muito forte numa aula de yoga quando eu tinha 15 anos. Uau! Então, foi muito forte, né? Essa sensação, essa percepção do corpo como esse portal, né, desse grande mistério da vida, né? Reconhecer isso dentro de nós. Coisas que a gente não consegue explicar, né? Que não tem nem palavras, assim, a gente é só experiência mesmo, né? E eu acho que também essa questão do yoga, de ter uma visão, uma imagem um pouco deturpada, às vezes, do yoga como uma coisa, né, de poses mirabolantes, eu vejo que isso tem, em todos os caminhos, tem a sua visão deturpada, né? Porque na massoterapia eu também vejo que muitas vezes tem as massagens que são também um pouco mecânicas, mecanizadas, né? Que não trazem esse aconchego real, assim, do toque mais sensível, né? E isso também deixa a massagem como uma coisa meio, é um luxo, né? Mas para mim é uma das ferramentas terapêuticas mais profundas, assim, de autoconhecimento, né? Porque ele traz a gente para dentro do corpo, dentro de um entendimento silencioso, muitas vezes, que a gente não tem uma clareza racional, né? Mental, assim, mas que traz, como você relatou na sua experiência do workshop, né? Que entrou dentro da sua carne ali, aquela experiência de estar entrando ali e que te trouxe todo um aprofundamento, toda uma possibilidade, né, de exploração, assim, de expressão de um potencial. E muitas vezes isso a gente não reconhece isso com muita clareza na mente, porque fica no nível da experiência só, né, do sentir só. Assim. Uhum. E eu acho isso sensacional. E a gente tem uma expressão que a gente está usando muito, que eu vejo por aí muitas pessoas usando, que é a expressão toque consciente, né? Tocar, né? O que é tocar com consciência? Aquele outro corpo, né? Igual a que ela comentou, né? Que massagem, que muitos acham que massagem é luxo. Exatamente, eu até fiz um post outro dia falando isso. Massagem não é luxo, né? Massagem hoje em dia é uma coisa necessária, porque a gente vê que o corpo precisa do toque. A gente precisa, porque é a, a sensação de segurança que a gente tem, que o corpo precisa ter, né? Essa questão da ocitocina, né? Que é esse hormônio que traz a sensação de segurança, onde a gente sente que a gente pode desmanchar, que a gente está seguro, que a gente está sendo cuidado, né? Que está tudo bem, que está tudo certo. Essa sensação, às vezes, ela é fisiológica mesmo, às vezes é a questão do hormonal mesmo, sentir no corpo, né? De despertar no corpo esse hormônio. E vem muito através do toque, assim como vem também através de um abraço, né? Quantas vezes a gente não chega em casa com um problema, super inseguro, e aí a gente encontra uma pessoa que a gente ama, dá aquele abraço, e aí parece que tudo se resolve, né? Parece que ai, que bom que eu tenho alguém para abraçar alguém que eu amo. Só de sentir um abraço, um amor, já dá um aconchego, né? Naquele problema que estava ali nos atormentando. E a ocitocina, né? A massagem, ela vem também para trazer essa sensação de tá tudo bem estar aqui dentro, né? Nessa experiência louca que é o corpo. E aí a gente traz essa expressão, o toque consciente, né? E como que a gente pode conceituar essa expressão? Como que você, se eu te perguntasse o que é o toque consciente para você, assim, que já estudou massoterapia, que conhece do corpo, que faz esse estudo, que vincula todos os aspectos complexos do ser com o corpo, como que você diria? O que é a gente tocar com a consciência? O que seria para você? É difícil definir, mas para mim, o toque consciente, ele requer um estado de presença. Eu acho que numa experiência humana um pouco mais profunda, ideal, eu sinto que o toque e toque consciente não deveriam caber na mesma palavra, na mesma expressão, porque o toque é esse contato, né? Um contato com
ou tocar o outro, imagina o quão profundo isso é ou poderia ser, né, ou tem potencial de ser. Mas na condição que a gente vive hoje, né, o que a maioria das pessoas vive, eu sinto que o fato de estar ou consigo mesmo, ou na vida ou com o outro, é um estado de ausência, né, de distração, em que o outro está ali como um objeto, né, ou como objeto da minha satisfação, ou uma interação que não se aprofunda em todas as suas potencialidades, né? E quando a gente realmente está presente, né? E aí eu achei muito bonito assim a foto sua que me inspirou a colocar na divulgação, e a minha foto foi de olhos fechados, né? Quando a gente se coloca para o outro, presente na gente mesmo, eu sinto que isso se aprofunda num contato que é verdadeiro, assim, que conecta, né? Isso para mim é toque consciente, é estar na presença, é realmente sentir, né? Sentir. E se eu sinto a mim mesmo, eu abro um campo para poder sentir o outro. É como se eu me colocasse disponível, né? A alma, quando me coloco em relação à minha alma, não tem eu e outro, né? Então eu estou disponível também para essa relação mais profunda com o outro. Faz Uhum. sentido para você? Total, né? É isso mesmo. Eu sinto que o toque consciente ele não pode estar desvinculado da palavra presença, né? Estado de presença. Quando a gente está nesse estado de estar realmente entregue, né? Realmente presente, se colocar ali como um portal de cura, né? A serviço do outro e não, né? Ah, tô aqui no automático aqui do lado de fora fazendo isso aqui, mas olhando a hora porque eu tenho que ir lá no buscar não sei o quê, porque, né, tentando resolver os seus problemas, nas suas questões, no seu blá blá blá, e não tá nem percebendo a outra pessoa como um ser que tá ali precisando, né? Ou seja, você não tá ali a serviço, né? Você tá ali meio que no automático. E aí isso causa muito mais desgaste, cansaço, né? E, enfim, do que quando a gente se põe em estado de presença. Porque eu, pelo menos, eu percebo que quando eu faço um atendimento assim e entro num estado profundo de meditação, porque na verdade o que eu faço é uma meditação com as mãos. Eu sinto que quando eu tô ali, eu tô meditando, sabe? Quando eu me coloco ali, eu termino o atendimento me sentindo muito bem. Eu não sinto cansaço, não me sinto tensa, né? Não me sinto desgastada. Parece que eu não estava trabalhando, parece que eu estava ali curtindo. E às vezes até passa o tempo da sessão e eu tô lá viajando nos movimentos, como se eu estivesse sentindo o que a pessoa está sentindo. E fica gostoso, né? Atender, fica assim. Deixa de ser um trabalho e passa a ser um serviço, né? Que a gente faz assim com vontade, né, de servir, e o outro vai sentir a transformação e a diferença, né, desse atendimento. Então, assim, eu já Muito. percebi, em alguns momentos eu já fui atendida, por exemplo, com a massoterapia, e eu sabia que a pessoa não estava ali, né? Eu percebia que eu estava sendo amassada, que estava desconfortável até, e que a pessoa não estava sentindo junto comigo. Ela não estava ali presente, né? Eu percebia que era muito mecânico, muito automático, muito superficial, não tinha assim né, um espaço. Ela não abriu um espaço para me sentir, né? Para realmente estar ali fazendo algo por mim. E aí passa a sessão, a gente não sente a transformação, né? E quando a gente recebe, né, igual eu estava te contando que eu já recebi umas sessões que foram tão profundas que parecia que estava assim indo extrapolando toda a questão do corpo físico e realmente tocando o meu coração, né? Me trazendo lágrimas, me trazendo uma limpeza emocional de coisas que estavam ali, que no racional eu não conseguia entender e tudo, mas que me trazia muitas lágrimas, como se estivesse limpando as minhas águas mais profundas, né? E no final da sessão eu não conseguia nem conversar direito, porque eu estava num estado assim de muita contemplação, né? De muito êxtase, né? E isso já aconteceu também com clientes meus, né? Por quê? Porque a gente realmente entra no campo daquela outra pessoa, se coloca entregue, disponível, né?
sentindo ali junto, estou aqui com você, né? Estou aqui com você, estou aqui por você e para você. Estamos juntos nessa, né? Vamos lá, né? Estou aqui para te dar essa sensação, né, da ocitocina, da segurança, né? E aí acontece um espaço para cura, se ela tiver que vir, né? A gente abre esse espaço Sim. para cura, né? E a gente Muito. também... Pode falar. Não, é que tá, me tocou assim, né, a forma presente, verdadeira como você traz isso, assim, porque é muito bonito, né? Quando esse encontro realmente acontece, quando tem esse silêncio, né? Eu sinto que a gente também só consegue estar ali disponível para o outro se a gente silencia um pouco das nossas historinhas, dos nossos dramas, das nossas preocupações. E ao invés de colocar luz, né, um holofote em nós, a gente se vira para o outro e se coloca disponível. E é bonito demais os lugares que isso pode nos levar. Assim, também já tive experiências de cura profundas em massagem que assim, eu nunca vou esquecer. E também como você, não é algo que se passa pelo racional. E é algo que eu sinto que não apenas acessa um lugar emocional, mas que acessa acolhendo. É como se acessasse já com um abraço, um amor, assim, de olha, o que você disse, né? Tá tudo bem. E é um amor que né, transforma e não precisa entender. Algumas vezes não precisa entender. E se a gente quiser falar sobre essa questão, talvez a gente até vá nesse lugar, mas não é da mesma, não é com esse amor, né, com essa entrega. Então, eu sinto que é bonito demais, assim, esse estado de meditação vai para além de estar ali fazendo um procedimento, né? Não é fazer um procedimento, aí vou trabalhar. A ideia que a gente tem de trabalho também é um pouco distorcida do que acha que tem potencial para ser, né? Trabalho, eu sinto que poderia ser um estar a serviço. Cada um precisa de um serviço. Se a gente se entrega com presença para esse serviço, cada um no seu lugar, né, com aquilo que pode oferecer, eu sinto que o mundo seria outro. E na massagem, que beleza que é esse serviço com esse acolhimento, esse silêncio e esse amor. E o cliente agradece, né? Ele paga assim com alegria, né? Com realmente uma sensação de nossa, isso foi maravilhoso, né? A experiência que eu precisava. Aí a Iana da Silveira comentou aqui que já atendeu pessoas que nunca fizeram, e depois do alívio da leveza a pessoa conheceu e amou e ganhou a cliente para a semana toda, ó. Cliente toda semana. É isso mesmo. Quando a gente ativa esse lugar de realmente promover uma transformação que vai além só do físico, né? Mas que traz uma leveza, né? E uma percepção mais clara mental também, um alívio emocional, a gente diminui aspectos até comportamentais da pessoa que estavam precisando de serem olhados, né? Às vezes uma agressão, uma pessoa que estava mais agressiva, mais irritada, mais reativa, né? A gente consegue, através desse toque, trazer mais gentileza, né? Naturalmente, essa pessoa fica mais gentil, fica mais amável, fica mais mansa, né? Como a sociedade está precisando disso, né? Está precisando desse acolhimento. Como a gente está, assim, num momento né, de gente ver a pandemia, tanta gente surtando, tanta gente com tanta ansiedade, com tanto medo. E, às vezes, isso ativa tanta reatividade emocional, né? E muitas vezes esse lugar de acolhimento, de falar, olha, mesmo no caos, tá tudo bem, né? Esse abraço, né? Sim. Faz com que a pessoa reduza a chance de ser reativa, de provocar uma agressão, né? Do lado de fora, de jogar essa energia para fora. Né? Então, a importância mesmo, né? Da gente dar espaço para o toque consciente, né? De acolher isso. E eu sinto que não é a gente que oferece, né, isso para a pessoa. Não é que eu entreguei algo para ela, mas que ao colocar essa gentileza e esse amor meu disponível para ela, eu sinto que ela consegue acessar isso nela mesma.
Uhum. Sinto que isso é real, né, ou é sustentado quando a pessoa enxerga nela mesma, né, essas mesmas características, ou pelo menos tem um registro, né, e eu sinto que mesmo nos processos terapêuticos, muitas vezes, diversos, né, massagem, até yoga, assim, como um processo de insight, às vezes a gente se dá conta de algo, tem uma revelação ou um entendimento, mas ou então uma experiência transcendental, mas que depois retorna, né, para um outro estado, assim. E aí a gente, eu acho que tem a tendência de perguntar, mas não vai mudar, né? Então, mas eu acho que fica de qualquer forma um registro e em várias situações da nossa vida a gente pode acionar isso novamente, ou então como uma espiral, né? Eu acessei algo, mas a vida volta para o mesmo lugar, mas nunca, né, nunca do mesmo ponto. Tá sempre é o mesmo lugar, mas de um lugar diferente. Uhum. Então esses registros, eu sinto que mesmo que não vá fazer uma transformação completa na vida naquele momento, fica como se fosse uns feixes de luz apontando direções possíveis, sabe? E é porque o nosso sistema, até as nossas sinapses, né, neurológicas, elas seguem um padrão condicionado, né? E aí, quando a gente mostra um novo caminho, uma outra possibilidade, né? Aí a gente vai conduzindo a atenção da pessoa para escolher essa nova possibilidade que ela conheceu, né? E ela vai fortalecendo essa escolha, esse caminho novo que abriu, né? E aí a gente vai, aos pouquinhos, descondicionando aquele padrão, né? E vai. Por isso que eu sinto que a massagem, né, ou qualquer processo, é um processo, né? Uma escadinha, assim, né? É uma coisa que é construída, né? Por isso que eu chamo de terapia silenciosa, né? Porque é um tratamento mesmo, né? Algo que vai aprofundando ali. Mas é claro que é maravilhoso também a gente fazer uma sessão, né? E quando a gente está sentindo que, nossa, estou precisando hoje, né? Necessariamente, porque dá aliviado, né? Mas quando a gente vai aprofundando dentro do nosso corpo, igual o yoga, né? A gente faz uma aula, mas quando a gente vai aprofundando ali na disciplina, né? No dia a dia, entrando dentro da nossa carne, entrando dentro da a gente vai entrando nessa espiral, né? A gente vai subindo cada vez mais nessa espiral, né? De reconhecer novas sinapses, novos caminhos mentais, novas possibilidades, né? E aqui a Iana está aqui comentando que ela sente essa sensação, né, maravilhosa, que é ouvir, ver o rosto da pessoa quando sente satisfação. É maravilhoso, eu acho que não tem recompensa maior do que você terminar uma sessão, seja de terapia, né, seja qual for a ferramenta que você use, e perceber uma mudança no rosto da pessoa, né? E perceber que você levou a pessoa de A a B, né? Que houve um caminho que realmente trouxe alguma transformação. Acho que não tem nada mais que mais alimenta a gente, né? Do que a gente perceber que realmente provocamos uma transformação. E não que a gente simplesmente ficou ali no automático fazendo o que tinha que fazer, olhando o relógio, né? E a pessoa saiu do Uhum. mesmo jeito que entrou. Isso é o mais gratificante que tem. E isso vem com esse espaço que a gente dá através dessa presença, né? Ancorada nesse momento presente, né? Nessa disponibilidade que a gente dá no momento presente para servir, né? Para ser canal ali, né? Do que tiver que ser. E, e aí vem as curas mais profundas também, né, Graça? Assim, curas que às vezes extrapolam até mesmo que nós, enquanto terapeutas, não controlamos o processo do outro, né? Mas extrapola até mesmo as nossas próprias, talvez, expectativas, né? E abre espaço para acontecer a cura que tiver que acontecer. Eu sinto que, assim, o aprofundamento da presença no toque em si, mas também em outras ferramentas terapêuticas, ele traz essa possibilidade de encontrar um caminho de cura na questão emocional, né? É até por isso também que eu te convidei, né? Porque você, como psicóloga e que tem esse estudo em relação ao corpo, né? De sentir a presença do corpo, gostaria de ouvir um pouquinho de você. Como que você vê essa relação da emoção no corpo, né? Como que a gente pode tocar essa emoção no corpo e sentir e tratar e cuidar dessa emoção enquanto uma sensação, né, no corpo.
Uhum. É, só antes disso, e aí vou fazendo um caminho até chegar aí, porque me chamou a atenção essa coisa da transformação, né, do A para B. E nem sempre eu sinto que o B é aquilo, é alegria. Porque às vezes, em uma sessão de massagem ou de terapia, né, psicoterapia ou qualquer outra terapia, pode acontecer da pessoa entrar sorrindo e sair chorando, né? Ou sair se dando conta de algo profundo que não é tão bonito. E isso, aí acho que tem uma conversa longa sobre isso, né? Mas assim, eu acho que isso, se a pessoa está interessada em uma massagem relaxante, uma massagem apenas para dar esse conforto, apenas, entre aspas, porque isso já é muito, né? Dar um conforto, trazer um alívio. Sim, eu acho que o esperado é que a pessoa saia com um estado de mais leveza. Mas para um processo terapêutico a partir da massagem ou de diversos outros caminhos, é possível que a gente que vá sendo tocado lugares que são de dor, né? E e existe cura nesse caminho, né? Muitas vezes é preciso passar por aí para que haja um processo, né? A gente talvez esse sorriso com que a pessoa entrou no começo não era um sorriso verdadeiro, é o sorriso que ela está acostumada a mostrar para as pessoas que está tudo bem, só que não, nem sempre está tudo bem. Né? Quer comentar sobre isso antes de falar sobre a psicologia? Não, pode continuar. Eu tô aqui com vários insights e percepções, mas tô gostando do raciocínio. Sim. E a psicologia, eu sinto que, bom, até perdi um pouco assim a essência da sua pergunta, como que a psicologia vê pode tocar essa dor do Como corpo, algo que assim? você vê essa emoção? Como que a gente pode tocar essa emoção, né, dentro do corpo, assim, reconhecendo ela como uma sensação? Bom, primeiro, existe uma visão de que o corpo é uma coisa, né, uma visão cartesiana, dual, né, dualista, que o corpo é uma coisa e a emoção é outra coisa, e o espírito ainda é outra, né? Uhum. E se a gente olha para o ser de uma forma integrada, né, não dá para separar. Essa visão é uma visão didática, né? Corpo, emoção, espírito. E tocar o corpo é tocar a emoção, tocar a emoção é tocar o corpo. Mas em termos de processo e de técnica, né, existem várias maneiras e várias ferramentas de não só considerar isso mais tecnicamente, né, mas trazer isso à tona num processo. Então, existem, inclusive com o Lui, que foi o professor que eu comentei lá no começo, ele nos incentivava assim, a estar abertos para, se for o caso, em algum momento em um processo terapêutico, oferecer à pessoa um toque. E sentindo que a partir daquilo ali pudesse manifestar algo que racionalmente a pessoa não está conseguindo acessar. Então, existe essa possibilidade mais concreta aí do toque trazer à tona, né, algo que está no corpo embotado, ou a pessoa tem muito medo, ou se protege muito, né, daquela emoção. Mas existem também ferramentas, existe uma ferramenta que eu acho maravilhosa, que é a focalização, que entende que o corpo sabe, assim, tem uma expressão que é a sabedoria organísmica. Então, o corpo sabe o que a gente está vivenciando, a mente nem sempre, mas o corpo ele registra tudo que a gente vivencia. Cada parte do nosso corpo tem um registro, porque o corpo nos acompanha na nossa jornada, né? E imprime todas as nossas vivências. Então, existe uma forma de ir convidando a mente a mergulhar dentro desse corpo e encontrar esses registros e se dar conta de que emoções estão ali relacionadas com cada sensação e convidar esse corpo para falar. Mas então, o que realmente me deixa assim tão apertada aqui no peito? E o corpo vai mostrando.
o que é que se manifesta e qual caminho a gente pode seguir, né? E aí na focalização tem um caminho possível, assim, que é, então, depois de olhar para tudo que o corpo mostrou, perguntar de novo para o corpo, então, aqui tudo isso me convida. E aí a pessoa, ao fechar os olhos, entrar de novo em contato com o corpo, podem vir imagens ou sensações, ou até palavras a partir do corpo, mostrando caminhos possíveis. Então, eu sinto que né, dentro da psicologia ou de outros caminhos, está integrado, né? Se o terapeuta tem essa sensibilidade, o corpo vai trazer as emoções. Sensacional. Eu acho que eu já fazia isso sem conhecer esse método, porque eu, particularmente, quando eu sinto um desconforto, uma dor mesmo, né, no meu corpo, eu converso com ele nesse sentido de perceber, olha, é uma sensação de apertamento, de fincada, de espasmo, querendo, né, se proteger, ou de calor, né? Como que é essa sensação e o que que na minha vida eu estou sentindo que está trazendo também uma sensação de apertamento, né, de rigidez, não sei. E vou tentando conversar, né, fazer como se eu estivesse dialogando, abrindo um diálogo entre o corpo e a vida. Então o corpo falou isso, a vida falou isso. Então, né, o que está acontecendo, né? Abrindo um diálogo. E é isso, eu vejo que não tem muitas respostas pré-definidas demais, né? Pré-determinadas. E a ciência está indo atrás, buscando estudar essa conexão, né? Das emoções com o corpo. Cada vez mais estudos, mais gente está abrindo a cabeça de sair dessa visão mecanicista do corpo, né? Ou simplesmente também dessa psicologia, às vezes, um pouco desvinculada, né? Da questão do corpo. E estão tentando trazer esse mistério que eu não sei nem se a gente consegue ter algo definido, né? Assim, porque é tão complexo, né? A manifestação, assim, e é tão individual que eu não sei se a gente consegue colocar um protocolo, né? Montar um protocolo científico de emoção, né? Talvez a ciência, assim, aí eu sou leiga para falar, mas a ciência oriental tenha muito mais estudo em relação a isso, né, do que a nossa ciência, assim, tanto a acupuntura, né, que tem uma leitura muito profunda, né, nesse sentido, mas que também eu não conheço muito, quanto a yoga mesmo, né, que traz também essa questão das emoções, né, com o corpo, essa leitura mais próxima, assim. Mas não sei se é uma coisa tão determinística, né, assim. A gente coloca Eu sinto que tem duas possibilidades de olhar para isso, assim. Então, sim, claro, é um mistério, a vida é um mistério. A gente, através dos estudos, da ciência, a gente vai tentando decodificar esse mistério, né, traçar caminhos, rotas. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, se a gente coloca como misterioso demais, corre o risco, né, continua sendo mistério, mas acho que corre o risco da gente entender como algo místico, ou como algo extra, sabe? Algo muito inalcançável, uma visão muito tilelê, sabe? Assim, e na verdade é algo muito palpável, né? E dentro da psicologia, a abordagem que eu tinha comentado, a Gestalt terapia, o tempo todo ela faz esse convite de retorno. Então, por exemplo, a pessoa está contando um caso, assim, porque contando um caso, e aí o convite da Gestalt terapia, tudo bem, mas o que você está sentindo agora ao falar sobre isso? No seu corpo, onde está isso no seu corpo? E aí a pessoa precisa olhar, né? A pessoa precisa, então, onde está isso no meu corpo? Eu não sei, mas eu estou sentindo algo aqui, né? No lugar, na mão. Então, inclusive, minha mão está tremendo. E aí a gente, na Gestalt terapia, a gente pode, inclusive, dar mais lugar para isso. Então, vamos exagerar esse movimento da mão. O que se manifesta? Coloca mais movimento nessa mão. E aí, a partir disso, é incrível, porque manifesta. E aí a emoção vem. Medo. Não que o tremor na mão seja necessariamente um medo, mas num caso específico, medo. Eu estou sentindo medo.
o que mais está acontecendo, sabe? E a gente, o corpo fazendo esse diálogo, e não só para mostrar, e aí eu falei da focalização, mas também na Gestalt terapia, não só para mostrar o que está acontecendo ali no nível emocional, mais profundamente, mas também para sinalizar caminhos, assim. Então a gente pode perguntar, então, o que você precisa? O que seu corpo precisa? Ah, meu corpo está querendo deitar. Então, experimenta. E a partir disso, o que seu corpo te convida? E aí o corpo vai trazendo um movimento. Ah, liberdade. Não sei, sabe assim, é uma comunicação que é muito bonita. E não é nada místico. Tem um mistério que a gente não consegue definir. Ah, aconteceu isso, e isso, né? Mas é palpável, é muito real, muito concreto. Porque tá aqui agora, né? Eu acho que Sim, é o movimento da gente encarnar, né? A gente entrar dentro do corpo, né? E isso é fundamental, assim, né? A gente estar dentro do nosso corpo, porque isso ajuda a gente a se desidentificar, talvez com esse tanto de historinha, né, da nossa mente. A gente entra no corpo, ok, tô pensando isso aqui, mas isso é um pensamento. Como é que tá aqui? E traz um aterramento, né? Como se a gente estivesse aterrando, né? Então, peraí, deixa eu entrar dentro do corpo mesmo, né? E isso traz uma clareza, né? A gente consegue ver as coisas com mais clareza, não fica tão embolado aqui na mente. Maravilha. com Eu vejo certeza. o toque, muitas vezes eu reparo isso, assim, que às vezes o cliente chega tão agitado, assim, né? Igual você falou, às vezes tá até rindo, mas tá com uma máscara ali, né? E tão agitado da rua, né? Que tudo, primeira coisa que eu faço, eu respiro fundo para não me contagiar, né? Eu falo muito isso no curso, assim, porque se a gente entra naquela energia do outro e fica os dois, a primeira coisa que acontece, a gente não vai conseguir ajudar o outro. Segundo, que a gente vai se desgastar, né? Então, a primeira coisa é a gente separar, olha, né? Ele está agitado, mas eu vou manter o meu estado de presença, né? Sair do nosso estado de presença. E simples fato da gente estar em estado de presença já vai naturalmente trazendo o outro para um lugar de mais silêncio e quietude também, né? Porque aí você já começa a falar um pouco mais devagar, já vai olhando para os olhos dele, né? Já vai conversando assim num tom mais baixo, trazendo ele para agora, né? Para aqui. E naturalmente, quando ele vê, ele já está sentindo que a sessão já começou, né? Só da nossa receptividade ali, da nossa recepção. Né? E aí ele já se sente confortável, mais relaxado, né? Então, o nosso estado de presença traz o outro para a presença também, né? Eu vejo que a gente, enquanto terapeuta, quando a gente está muito bem ancorado, né? A gente traz isso para o outro, né? Naturalmente. Como que você vê isso, assim, com a psicologia, né? Com o seu trabalho? Sim, com certeza. Isso, um estado pode contaminar o outro, né? Mas se a gente está ali na nossa presença e reconhecendo que está com consciência do que está acontecendo, sem entrar no automático, né? A gente pode trazer a coisa para um outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, aí na psicologia já tem ferramentas que são distintas, mas que acho que para a massoterapia não caberia. Mas que eu acho interessante dizer que, por exemplo, a pessoa chegou muito agitada, está balançando a perna, você pode começar a espelhar o movimento dela, como uma forma de trazer para ela consciência do que ela está performando ali. Uhum. E é claro que muitas vezes ela pode nem se dar conta. Mas às vezes é muito interessante porque quando o outro se vê em você, é muito mais fácil de ver. E aí ele pode até perguntar, o que está acontecendo? E aí a gente devolve a pergunta, não, você percebeu que é você quem está? Uhum. Né? Enfim, ou então eu posso dizer para a pessoa, olha, você chegou balançando a perna, eu comecei a me sentir ansiosa depois que você chegou. É um estado de verdade, de presença, que coloca para o outro também
o que ele está, o estado dele e o que ele está causando também no ambiente. Essa também é uma forma de trazer o outro para a presença, né? Então o outro vai olhar para si e vai reconhecer que tem algo ali acontecendo. Que sensacional. Sim. Maravilha. Maravilhoso. Ô, Grace, eu queria ler aqui G. Só mexendo com a G, que acabou de entrar. Ei, querida, que bom te ver aqui. Maravilha. Bem-vindo. Porque a associação do toque com esses aspectos mais emocionais, né? Eles têm a ver muito com essa questão da ocitocina, né? E aí eu pesquisei algumas alterações que a ocitocina traz quando a gente aciona isso, que é uma coisa mais fisiológica mesmo, né? Mas que tem uma relação profunda com as emoções, né? Com o nosso estado psicológico também, né? Então falou assim, né? Diminui os níveis de estresse, reduzindo o cortisol, reduz a pressão, né? Aí no caso já é mais do corpo mesmo, né? Mas que tem a ver com tudo, né? Que a gente está vendo aqui que está tudo. Claro. Melhora a autoconfiança, né? Essa sensação de segurança. Melhora a empatia e as relações, a sensação de segurança e autoestima. Diminui depressão pós-parto, é um hormônio que libera muito, né? Depois do parto. Atenua paranoias, melhora a libido, reduz sintomas de abstinência, né, de álcool, de drogas, dá maior sensação de bem-estar, de felicidade, diminui a agressividade, traz mais amabilidade e gentileza, né, e também reduz sintomas de doenças psiquiátricas, né, porque eu vejo que tudo isso tem a ver com o que a gente falou, que é a gente entrar dentro do corpo, né, é a gente aterrar, né, maravilha. Sim. Acho que todos esses hormônios, todo o nosso corpo é uma teia, né? Tá tudo interligado. E acho que no yoga tem algo muito, muito especial também, foi lá que eu aprendi, que a mente segue o corpo e o corpo segue a mente e a mente segue a respiração. E vice-versa também, é claro, né? Mas a interligação da mente, corpo e respiração é muito evidente, né? Quando a gente começa a parar para pensar. E se, por exemplo, numa massagem, a gente primeiro aquieta o corpo e traz o corpo para um lugar de calma, de acolhimento, convida também, é o que eu gosto de fazer muito, assim, convida para uma respiração mais consciente, mais profunda. A mente naturalmente vai entrando em outro lugar. E quando a mente vai entrando em outro lugar, também as defesas vão se abaixando, o corpo relaxa um pouco mais, a respiração, é um ciclo, né? A respiração se aprofunda ainda um pouco mais e vai gerando uma teia. Então, né, tudo que acontece fisiologicamente tem uma correspondência na mente, na respiração e vice-versa. Isso é bonito demais. Ao mesmo tempo que é palpável, também é um mistério, né? Eu acho muito gostoso também quando o cliente chega, ele deita na maca, e aí eu vou começando aquele toque com aquela musiquinha e vou deslizando a mão, né, sentindo. E aí o cliente dá aquele suspiro, sabe? Eu acho tão bom quando eu vejo assim, ele faz. Tipo, né? Tem gente, assim, tem clientes que já são mais íntimas, né? Já estão mais acostumados com a gente, que até fazem um som, né? Soltam um som assim. Você vê que a pessoa está derretendo, né? Tá derretendo, aquela Sim. sensação de perceber que a pessoa derreteu. É muito gostoso, né? Que ela se soltou, que ela abriu, Nossa, é uma delícia. né? E a gente derrete um pouco juntos também, né? Totalmente intenso, assim, né? Aí vira a gente entra no flow, né? Numa coisa de fluir e vai ouvindo o corpo e vira uma grande e gostosa viagem, né? É muito bom. Sim. Agora, já aconteceu também, assim, comigo, de alguns corpos estarem tão rígidos e tão cheios de defesa, de eu não conseguir aprofundar nada o toque, né? Assim, eu já atendi uma idosa, por exemplo, que ela estava com muita depressão, muita depressão.
Ela nem olhava nos olhos. E, e nem chorava. Sabe quando a pessoa chega numa hora que nem chora mais também, né? E muito doente, muitas dores. E aí eu ia no toque, um pouquinho que eu ia assim tentando aprofundar alguma coisa com aquele tecido, aqueles músculos muito rígidos, aquelas cascas, né? De anos de defesa que foram acumulando ali, né? Uma couraça, ela já contraía. Então, o toque nela tinha que ser assim, bem um carinho, um carinho. Porque é como se qualquer tentativa de aprofundamento tocasse em feridas, né? Que ela simplesmente assim, sabe quando você vê que a pessoa dá uma contraída? E aí opa, peraí, então ela não está aberta, não está pronto, né? Esse corpo não tá, né? Esse ser não tá aberto para um toque um pouco mais profundo. Então deixa eu ficar aqui mais um carinho, né? Na superfície, porque às vezes esse toque mais superficial, né? De não ir tanto lá, é o que ela precisa, né? E é o que realmente vai trazer a cura naquele Sim. momento, é o que o corpo dela tá aceitando naquele momento, né? Então, a gente também saber ouvir e ler o corpo do outro, né? Porque ele tá dando dicas pra gente de qual que é o caminho, né? E respeitar também os limites, né? Ter essa sensibilidade. E a gente Sim. só consegue ter isso se a gente sair do cabeção e entrar no estado de conexão com o corpo, no estado de presença. Porque se a gente vai só pela técnica, a técnica fala que aí fica rígido, a gente vai lá no ponto e aperta e fica lá 20 segundos apertando. Sabe aquela coisa mecânica? E não dá, não é Sim. assim. A gente não vai soltar, liberar um nódulo de tensão, porque no protocolo diz que é 20 segundos, né? Apertando. Não tem isso. Cada momento, cada corpo vai se abrir de uma forma, né? E existe todo um preparo para a gente aprofundar o toque. Né? E existe toda uma integração depois que a gente aprofundou. Né? Igual você fala que às vezes a pessoa chega sorrindo e sai chorando porque encontra um lugar de dor, no toque isso também existe na massagem, porque a gente pode chegar num lugar de dor, né? Que às vezes é aquilo que vai curar. E às vezes a pessoa nem sabia que ela tinha aquele nódulo, aquela dor, aquela tensão, né? Aquela rigidez, ela nem estava percebendo aquilo. E aí na hora ali ela percebe, e aí a gente vai trabalhando aquilo dentro do espaço, do tempo, que o corpo dela vai dizer pra gente, né? Que é o tempo certo. Né? Deixa eu ver aqui, a Ana falou que uma vez fiz um atendimento a domicílio e a cliente em 30 minutos apagou, dormiu. Ela ficou bem à vontade. É muito gostoso quando a gente vê que a pessoa assim desmancha, né? Abre um espaço para curas profundas, assim, quando ela sente que ela está num lugar de segurança, né? Confiar. E a Sim. gente pode aprofundar também a nossa terapia aí, né? Tanto no toque, né? Porque o tecido está mais relaxado, mais aberto, né? Sempre indo devagar. Eu sempre falo que toques profundos são mais lentos, né? A gente não vai chegar e já enfiar o dedão de uma vez. A gente vai aprofundando o toque bem devagarzinho mesmo, né? Então a velocidade ela também está conectada com o tanto que a gente vai fazer de pressão, de aprofundamento, né? É todo um jogo de entrar, né, no flow do corpo do outro. Porque quando a gente entra Sim. no comando do outro, né, nos falando o que é para falar, para fazer, a gente sai do nosso achismo e simplesmente flui, né? Simplesmente flui, como se a Sim. nossa mão estivesse sendo guiada pelo próprio corpo, não a gente guiando a nossa mão em cima do outro, né? É muito bonito quando a gente se Sim. põe. Ju, Pode falar. eu sinto que esse ponto que você trouxe, assim, é muitíssimo importante. Para mim é uma das coisas mais importantes, pelo menos assim, na minha caminhada enquanto terapeuta, esse foi um dos pontos mais marcantes para mim, que mais me ensinou, assim, que a minha ansiedade, minha expectativa de fazer a pessoa chegar num lugar que eu entendo que é bom para ela, ou de fazê-la ver algo que eu já vi sobre ela. E aí, como se fosse necessariamente bom, ou que isso fizesse necessariamente parte da cura dela naquele momento, ver aquilo. Então, a qualquer custo, eu quero revelar. Né? E às vezes, as defesas elas surgem, e aí na psicologia isso é muito interessante, assim, porque as defesas surgem não é à toa.
à toa que a gente forma coraça, não é à toa que a gente cria neuroses. Sabe? Isso acontece porque é necessário, porque é estratégia de sobrevivência. Em algum momento na nossa vida, a gente precisou se armar naquele lugar, a gente precisou fechar. Porque, principalmente quando criança, né, ou nos primeiros anos da nossa vida, enfim, a gente não tem recursos para lidar com algumas coisas que se apresentam, e não só na infância, né? Acho que a vida toda, às vezes vai chegar coisas que a gente não tem recursos, então a defesa é necessária. Talvez o que a gente possa fazer é reconhecendo em que momento que a defesa se tornou um hábito e já deixou de ser necessário, mas eu continuo carregando aquela defesa. E aí a gente, enquanto terapeuta, não é a gente que pode falar isso pelo cliente, né? Que já está na hora, já deu, né? Próximo passo, não é a gente. Eu sinto que essa é uma ansiedade que não é só minha, assim, que eu venho trabalhando, né? Mas que eu vejo também em outros colegas e, né, conversando com outras pessoas também. E na massagem, isso já aconteceu comigo, assim, de eu ir mais profundo do que a pessoa dava conta naquele momento e ela sair desestruturada do atendimento. Eu tenho certeza que algo aconteceu na vida dela depois que ajudou ela a reestruturar, mas ela não teve confiança no processo comigo de retomar isso, porque naquele momento foi demais para ela. E assim, eu aprendi tanto, especificamente nesse momento, porque eu me coloquei no meu lugar, né, humildemente, assim, qual é o meu lugar? E aí tem até um filme que eu indico, que eu vi lá na faculdade, chama K-Pax. Você já assistiu? Não, K-Pax, não. Como é que escreve? É K-P-A-X. Eu de vez em quando até recomendo ele. Eu vou contar muito brevemente assim, é a história de uma pessoa que chega na época acho que era manicômio mesmo, o termo que se colocava, e ele tinha, só que essa pessoa ele tinha uma noção do espaço, do planeta muito correta, assim, muito correspondente ao que a física também via. Ele falava que ele era de outro planeta. Eu vou dar spoiler, tá? E aí o psiquiatra, ele não aceitava que esse cara fosse desse planeta que chama K-Pax. Ele não aceitava de jeito nenhum. Ele foi investigando a vida desse cara até encontrar um grande trauma. E aí ele fez uma sessão hipnótica nesse cara para ele chegar nessa memória. E aí vou dar um super spoiler. Por favor. E é um momento em que ele perde a filha. E ele não dá conta dessa dor. E então ele precisa criar uma história para ele dar conta de continuar vivendo. Só que quando ele acessa essa dor, que para ele não era possível de ser reacessada naquele momento, ele entra em estado vegetativo. Não dá conta. Uhum. Então, isso para mim, assim, eu até estou arrepiada, assim, porque isso para mim é muito forte. Uhum. E eu sinto que é muito metafórico, assim, de como que, né, um psiquiatra, ele viu, mas não se quer dizer que aquilo seja necessário ou possível para a pessoa naquele momento. É porque às vezes vem uma necessidade de ajudar tão grande, né? E às vezes a gente quer apressar o rio, né? Uma vez, o meu pai uma vez falou uma coisa tão sábia para mim que me marcou demais, porque você já viu um rio no Google Earth, como é que ele dá um tanto de voltas assim? Eu estava observando o rio lá da roça, né? Falei, nossa, olha, o rio dá uma abertura assim, aí vem a mata, depois ele volta cá aqui para frente, né? E aí ele falou assim, mas se o rio corresse em linha reta, ele ia secar. E é verdade. Se não tivessem os contornos para o rio passar, ele ia secar, porque ele ia embora reto, direto para o mar, né? E a vida, ela é um processo onde a gente está contornando todos esses obstáculos, né? Ela é o processo. O importante não é a gente curar, o importante é a gente viver o processo, né, da vida. E às vezes a gente quer consertar aquilo, quer resolver, porque a gente vê que tem que resolver e tudo. Mas o outro está vivendo a vida dele ali, né? No pouquinho, no devagarzinho. Aquilo que é a vida dele. Uhum. Né? Não é simplesmente curar e pronto, pô, não, porque também, né, vai parecer outra coisa, porque a vida ela é cheia
de curvas Sim, pra gente, né, continuar seguindo, assim. E, e às vezes, quando o outro percebe que a gente está querendo apressar, né, ou transformar alguma coisa, ele pode não se sentir aceito, né, e pode muito até pelo importante. contrário, se sentir, não se sentir seguro de estar ali por não se sentir aceito, Uhum. por perceber que o terapeuta está com pressa, né, que está às vezes querendo que ele mude, né, que ele perceba algo, ou assim, que ele cure logo, né? E é tudo um processo. E não adianta a gente querer chegar, porque a gente não chega em lugar nenhum. Eu acho que a vida, o tempo todo, a gente só caminhar nesses processos, né? E entender isso, e valorizar isso, e achar isso lindo, né? Eu lembro que quando eu fiz o Caminho de Santiago, foi 33 dias caminhando, assim. E aí, quando terminou, Meu sonho. eu era assim, era muito engraçado, assim, porque toda noite a gente chega numa vila e dorme na vila, né? E eu não queria chegar, eu queria só ficar andando, assim, porque chegava, tá, chegou, sabe? É legal, mas o legal era andar, era andar. Aí eu cheguei na catedral também lá de Santiago, aí eu olhei assim, mas eu quero voltar e continuar andando, porque tava tão gostoso o processo, sabe? Comecei a ver que o importante é isso, é o processo, né? Não é a gente chegar, né, em algum lugar. Eu acho que a gente não chega em lugar nenhum, né, no fim da vida. Ou a gente simplesmente chega Sim. no desfecho final da vida, né? E Seja aí, né? essa Acabou. Gestalt final da vida, né? E aí pronto, acabou, Sim. morreu. Ju, muito importante, assim, acho que quando a gente começar a curtir um pouco mais, né, o processo, cada passo, eu acho que isso é um aprendizado para mim também, esse permitir, né, um pouquinho de cada vez e sentir a caminhada, é um relaxamento, né, um estado, assim, de entrega para o fluxo da vida, assim, e confiança, né, Uhum. de se entregar para venha. Na Gestalt tem também uma expressão que é do Cláudio Naran, venga lo que venga, né? Venha o que venha, estar disponível e é confiar também na sabedoria da vida, né? Que nos entrega a cada momento aquilo que a gente necessita para seguir. E se a gente apressa demais, talvez a gente vá para um ritmo que não é o que a vida está nos oferecendo, né? A gente quer A, mas a vida está oferecendo B, e aí eu vou perder B para poder tentar cegamente buscar A. É legal a gente saber que a própria pressa do processo faz parte do processo, né? Que tá Também, tudo né? certo, né? Tá tudo certo a gente também ter pressa de viver o processo. Que Sim. faz parte também, né? Que Uhum. Mas lindo. enquanto terapeuta, acho que é necessário esse cuidado, né? Porque como você falou, assim, se a gente não aceita o processo da pessoa, a pessoa sente que tem alguma coisa errada, né? E acho que um dos caminhos, um dos benefícios, um dos objetivos do caminho de autoconhecimento é a autoaceitação. Então, se o próprio terapeuta não aceita o processo, então como é que a pessoa vai, né, se sentir inspirada para aceitá-la, né? Exatamente. É esse lugar de ficar totalmente neutro, né? De buscar essa neutralidade, assim, né? Essa abertura, né? Para expressar o que ele tiver que expressar. Ô, Graça, que Sim. conversa maravilhosa, assim. Eu me sinto muito inspirada, de te ouvir, gostei muito, acho que a gente chegou em lugares muito legais. Espero que a gente tenha também inspirado boas reflexões, né? Às vezes não é uma live de tantas Sim. informações técnicas, né? Mas é uma live que pode trazer, né, através dessas reflexões, um aprofundamento, um lugar de aprofundamento, de expansão da consciência, né? Que possibilite a gente mudar as nossas perspectivas, né? E trazer um pouco mais de motivação para a gente trabalhar com o outro, se colocar a serviço, né, ali da cura do outro, a partir de um lugar de mais profundidade dentro da gente, né? Eu acho que a intenção, assim, de trazer essa live mais reflexiva é isso, né? É inspirar um lugar mais profundo, né, para quem assistiu e para nós também, né, com certeza, Sim, para a gente claro. encontrar fortalecer em nós esse sentido, né? Esse sentido do serviço, de servir, né?
Então, quero te Sim, Ju. agradecer muito mesmo, assim, né? Todo o seu carinho, sua atenção, as nossas conversas. Para mim foi uma grande alegria, assim, estar te vendo, né? A gente poder estar conversando de novo, trocando. E te desejo tudo Sim, de bom. Ju. Eu quero, assim, né, dizer que eu tô, para quem está assistindo, eu estou lançando, né, o curso Mãos de Ouro, massagem terapêutica, onde eu vou trazendo aí, né, mesmo no curso online, né, eu coloco vários exercícios práticos para trazer esse aprofundamento do terapeuta, essa sensibilização do terapeuta, né, esse olhar através de uma conexão do terapeuta com o corpo dele, que está disponível aí na bio, né, no linkzinho lá da bio. E quero deixar um espaço também, Graça, para você deixar o seu contato, o seu trabalho, né? O que você quiser falar, te agradecer muito, muito, muito. E dizer que estamos aí abertos para a gente seguir trocando, né? Seguir partilhando. E é isso, querida. Gratidão, muita luz no seu caminho. Uhum. Vou deixar você falar um pouquinho. Oh, querida. Estou feliz demais. Estou aqui vibrando de alegria. Muito bom conversar com você, te reencontrar, né, nesse encontro bonito, inspirador. Saio cheio de inspirações mesmo, de reflexões para continuar trilhando um caminho cada vez mais consciente, né? Presente também. Você é uma inspiração. Te agradeço muito. Agradeço também a quem participou com a gente. Uma alegria muito grata. E fico também disponível para quem quiser continuar essa conversa, né, de uma outra maneira, enfim, outros encontros, outras possibilidades. Esse é o meu contato, né? Acho que está disponível aí. Grace, eu mudei recentemente, acho que está Grace underline Tarkash, É, não é não isso? sei, eu não estou conseguindo Grace ver. Pousas. Enfim, mas acho que dá para pegar aí com a É própria live. isso, é Grace com C, Pousas com Z, tudo junto, underline, Tarkash com K e SH no final. Uhum, sim. Isso. E tenho trabalhado com psicoterapia, né? No momento não estou fazendo massagem, estou dando prioridade aos trabalhos que eu posso fazer online. Também as aulas de Kundalini Yoga online. E vai ser um grande prazer também estar disponível aí para esse servir, que é algo que eu faço com muito, muito, muito amor, honrando muito a cada pessoa que chega com sua história, com seu corpo, com seu espírito. Não, uma alegria. Te agradeço muito, Ju, pela oportunidade. Que bom, minha flor. Gratidão a você pelo seu carinho, sua presença, pela troca tão profunda, tão linda. Agradeço todo mundo que assistiu a live e vamos deixá-la disponível no feed, né? Eu vou te mandar o arquivinho também, Graça. Tá bom? Salvar Ótimo, aqui. maravilha. Isso. Um beijo. Boa noite para Ô, todos. Leni, agora que eu te vi. Boa noite, querida. Boa noite para todas, todos. Gratidão.